Tem gente que tem medo do escuro da floresta, mas o pior, quase nunca, é o que está escondido nela. Sim, quem já esteve lá antes de você chegar. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje, você vai ouvir relatos de trilhas, acampamentos e noites isoladas no meio do mato, que começaram como algo comum, terminaram em situações estranhas. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no Vexa. Quando isso aconteceu, eu devia ter uns 20 e poucos anos e, sinceramente, eu merecia o pé na bunda que levei. Eu estava namorando com a Camila havia quase 3 anos e naquela época eu era um peso morto. Não trabalhava direito, vivia encostado nela, prometia mudar e nunca mudava. A única coisa que eu levava a sério era sair por aí, beber com os amigos e inventar viagem. Então, numa quinta-feira qualquer, depois de mais uma discussão feia, ela mandou eu pegar as minhas coisas e sumir. O problema é que a gente já tinha planejado fazia meses uma viagem de acampamento para um lugar que costumava frequentar perto de Visconde de Mauá, numa área mais afastada, no meio do mato mesmo, mas ainda dentro de uma região onde algumas pessoas acampavam. Não era camping estruturado, com recepção e tudo certinho. Era mais aquele tipo de lugar que quem conhece vai, monta a barraca e pronto. Eu estava com a cabeça péssima, me sentindo humilhado, com raiva, carente e meio bêbado. Na minha cabeça idiota, eu tive a brilhante ideia de ir sozinho para lá. Parte de mim queria provar que eu conseguia fazer alguma coisa sem a Camila. Outra parte, sendo bem sincero, ainda achava que talvez ela aparecesse por lá com a família e a gente acabasse se acertando. Claro que isso não aconteceu. Cheguei no fim da tarde, montei minha barraca no ponto de sempre e tentei me distrair bebendo e olhando o nada. No dia seguinte, acordei quebrado, com ressaca, fome e um humor terrível. Foi aí que vi um carro parando bem perto da minha barraca. Isso já me incomodou na hora. Quem acampa nesses lugares geralmente respeita uma certa distância, ainda mais quando vê que já tem alguém ali. Só que aquela família simplesmente chegou e começou a descarregar tudo praticamente do meu lado, como se eu nem existisse. Era um casal e duas crianças, um menino e uma menina, mais ou menos na faixa etária de 8, 9 anos. Vou chamar eles de família Andrade. Fiquei sentado na minha cadeira com uma caneca de café ruim na mão, encarando os quatro com aquela cara fechada de quem claramente não queria companhia. Eu queria que eles percebessem o recado e procurassem outro canto. Mas não, eles ficaram. E bastou menos de uma hora para eu perceber que tinha alguma coisa muito errada dali. O pai era um sujeito nervoso num nível absurdo. Ele não falava com os filhos, ele latia com eles. Era bronca o tempo todo, coisa por qualquer motivo. Se a menina corria, ele gritava. Se o menino derrubava alguma coisa, ele gritava. Se os dois se xingavam, ele gritava mais alto ainda. E o mais estranho é que as crianças não pareciam ter medo dele. E isso me marcou. Elas simplesmente ignoravam o cara, às vezes olhavam e até riam, como se já tivessem acostumados com aquilo e a voz dele não significasse mais nada. Só que o jeito como aquelas duas crianças falavam uma com a outra também era errado. Elas trocavam ofensas pesadas demais para a idade. Não parecia briga de irmão, parecia maldade mesmo. A mãe era pior de outro jeito. Ela quase não falava, ficava sentada numa cadeira de praia, olhando tudo acontecer com uma cara vazia, como se não estivesse ali de verdade. Em vários momentos, eu pegava ela me olhando. Não era um olhar de simpatia nem de vergonha pela situação. Era um olhar estranho, parado demais. Em certo momento, ela até sorriu para mim, daquele jeito meio deslocado, fora de hora, e aquilo começou a me deixar desconfortável. No fim da tarde, o tempo fechou de vez. O céu ficou pesado, o vento aumentou e eles acenderam uma fogueira. Eu fiquei no meu canto, bebendo mais um pouco e observando.
As crianças começaram a correr perto do fogo, quase tropeçando nas pedras, e o pai perdeu completamente a paciência. Estava ameaçando bater nos dois, puxando pelo braço, gritando como um maluco. Aquilo já tinha passado da conta fazia tempo. A certa altura, eu pensei em levantar e falar alguma coisa, só que eu também estava alterado e irritado, e sendo honesto, meio covarde. Eu fiquei ali só olhando, achando que aquilo não era problema meu. Quando a noite caiu de vez, o vento ficou gelado, eu entrei na barraca, ainda dava para ouvir os quatro discutindo do lado de fora. Gritos, insultos, as crianças correndo, o pai berrando, a mãe se metendo de vez em quando. Demorou bastante até tudo ficar em silêncio. Eu devo ter cochilado, acordei com vontade de fazer xixi e sair da barraca rapidinho. Lá fora estava aquele frio úmido, aquele silêncio estranho que parecia engolir tudo no mato. A barraca da família Andrade estava fechada e apagada, sem barulho nenhum. Voltei para minha barraca e tentei dormir de novo. Só que pouco tempo depois os gritos voltaram, e dessa vez eram diferentes. Não eram mais briga comum, era desespero. Ouvi a mulher gritando com a menina, ou talvez com o menino, até hoje eu não sei. Só sei que uma frase me travou na hora. Ela gritava alguma coisa como: "O que você fez?" Depois veio um barulho seco, como um tapa. Depois mais gritos e uma voz masculina entrou no meio, mas eu não sabia se era o pai ou o menino, porque o pai tinha uma voz fina, esganiçada, estranha. Na mesma hora, eu peguei o celular e tentei ligar para a polícia. Consegui falar, expliquei correndo que tinha uma família brigando violentamente no acampamento, que podia ter alguém machucado ou talvez morto, mas eu estava nervoso, enrolando as palavras, e a pessoa do outro lado não pareceu me levar muito a sério. Disseram que aquela área era responsabilidade de guarda do parque e não da polícia local. Enquanto eu tentava achar algum número com a internet ruim do celular, a discussão piorava. Eu ouvia a mãe mandando alguém sair dali, ouvi outra chorando, ouvi alguém falando de fogo. Foi aí que eu vi uma luz forte atravessando o tecido da minha barraca. Não parecia a fogueira, parecia incêndio. E eu pensei, agora acabou, vou ter que sair. Cheguei na entrada da barraca, puxei o zíper devagar e quando levantei a cabeça vi os faróis. Um carro vindo direto em cima de mim. Não foi impressão, não foi acidente. O carro acelerou na minha direção com tudo. Eu nem pensei, rasguei a lateral da barraca e me joguei para o outro lado no último segundo. O carro passou por cima de tudo: barraca, mochila, comida velha, cadeira, minhas coisas todas, sendo esmagadas enquanto eu rolava no chão sem entender porra nenhuma. Levantei desnorteado, a tempo de ver o carro saindo em disparada pela trilha, levantando barro e sumindo na escuridão. Foi só então que eu percebi o cheiro queimado. A barraca da família também estava pegando fogo. Corri para lá com garrafa de água, terra, o que dava para usar. O fogo estava tão grande, então consegui apagar antes de espalhar. Mas no meio da fumaça e do plástico derretido, eu vi uma coisa e nunca consegui esquecer direito. Tinha alguma coisa ali dentro. Não sei se era o pai, não sei se era uma das crianças. Não sei realmente se era um corpo ou se minha cabeça completou a cena por causa do pânico. Só sei que depois daquela noite, a imagem que ficou comigo não foi a da barraca queimando. Foi a dos faróis vindo na minha direção no escuro. Quando a polícia finalmente chegou, eu já estava tremendo, coberto de terra, com as minhas mãos sujas e sem conseguir falar direito. Dei meu depoimento. Nunca soube se acharam aquela família, nunca soube se alguém morreu ali. E sendo sincero, eu nem quero saber. Até hoje, quando lembro daquela noite, eu só penso em duas coisas. Na primeira, que eu quase morri sem entender o motivo. Na segunda, eu podia ter me metido antes. Talvez, se eu tivesse feito isso, alguma coisa teria sido diferente. Ou talvez eu tivesse morrido do mesmo jeito. E você teria saído da barraca para ajudar? Ou teria feito exatamente o que eu fiz?
Talvez, dependendo da situação, eu perguntaria se precisava de ajuda, se tinha alguma coisa acontecendo. Dependendo da resposta, eu ia decidir se eu ia me meter ou não, se eu ia chamar a polícia ou se eu ia simplesmente ir embora e deixar aquelas pessoas. Porque tem pessoas que são conflituosas mesmo, a vida toda, e a gente não vai conseguir mudar isso nelas. Então, o que a gente pode fazer é seguir nossa vida sem estar junto com esse tipo de pessoa, sem se envolver com esse tipo de pessoa. Mas me deixa aqui nos comentários o que tu faria se tu estivesse nessa situação. Relato número 2. Isso aconteceu comigo numa trilha que eu costumava fazer na divisa de São Paulo com o Rio, numa parte mais fechada da serra, da Bocaina. Eu já tinha ido pra lá outras vezes, sempre sozinho, porque eu gostava justamente disso. Mato fechado, silêncio, pouca gente e a sensação de estar longe de tudo. Naquele final de semana, a ideia era simples. 2 dias de caminhada até um ponto onde eu já tinha acampado antes. Passar uma noite lá e voltar no dia seguinte. Nada de aventura extrema, era o tipo de rolê que eu conhecia bem. O que começou a me incomodar foi uma outra coisa muito besta: as árvores. Logo nas primeiras horas de trilha, comecei a notar vários com furos no tronco. Não era um ou outro, eram muitas. Furos arredondados, baixos, alguns mais fundos, outros recém-feitos, todos meio parecidos. De início, achei que podia ser marca de tiro. Sabe quando um moleque vai pro mato fazer merda? Pensei nisso. Só que olhando melhor não parecia tiro. A casca não estava estourada. Não tinha lasca espalhada, não parecia impacto. Parecia que alguém tinha perfurado. Parei diante de uma delas e fiquei olhando. Do furo escorria uma seiva grossa, meio amarelada, e eu já senti um cheiro ruim. Não era cheiro de madeira nem de mato molhado. Era um cheiro azedo, orgânico, quase podre. Tipo grama cortada e esquecida num canto com água em cima, misturada com o resto de comida e fermentando. Quanto mais eu andava, mais árvores assim apareciam. E aí começou aquela sensação chata, que todo mundo conhece, mesmo quando tenta ignorar, a de que alguma coisa não está normal. Em vez de voltar, eu fiz o que qualquer idiota faz quando acha que conhece o mato o suficiente. Continuei andando. Lá pelo começo da tarde, os furos começaram a aparecer, mais recentes. Alguns ainda estavam brilhando, outros úmidos, como se tivessem sido feitos fazia pouco tempo. Em uma delas, por pura burrice, eu encostei o dedo na seiva e cheirei de perto. Horrível. Mesmo assim, eu não consegui largar a curiosidade. Fui tentando imaginar quem estaria fazendo aquilo e por quê. Não fazia sentido alguém entrar tão fundo na mata só para furar a árvore. Também não parecia trabalho de extração. Era tudo muito improvisado, muito bruto. A resposta veio pouco depois. Eu estava descendo num trecho mais fechado, desviando de raiz e galho, quando ouvi um som seco e ritmado. Não era machado, não era bicho. Era um som metálico, curto, repetido. Parei na hora, fiquei escutando. Veio de novo. Me abaixei e fui avançando devagar até enxergar uma clareira pequena entre os troncos, e aí vi o homem. Até hoje eu lembro daquela cena com nitidez absurda. Era um sujeito muito alto, muito largo, daqueles que mesmo parado já intimidam. Estava sem camisa, com o corpo todo sujo, barba fechada, cabelo desgrenhado, e segurava uma furadeira manual daquelas antigas com manivela. Ele apoiava a ponta no tronco e girava com calma, como se estivesse fazendo aquilo havia horas. Eu só fiquei olhando sem entender. Quando ele terminou de perfurar, enfiou o rosto no buraco da árvore e puxou a seiva. Direto dali, direto da madeira, sem recipiente, sem garrafa, sem nada. Ele sugou por alguns segundos, depois jogou a cabeça para trás e fez um barulho nojento com a boca, como se estivesse saboreando aquilo. A expressão dele era de prazer, não era de alguém com fome improvisando.
Era pior, parecia um hábito. Naquela hora, meu corpo inteiro gelou. Não porque aquilo fosse sobrenatural, justamente porque era real demais. Era um homem de verdade, no meio do nada, fazendo uma coisa que ninguém normal faria, com uma naturalidade absurda. Minha primeira reação foi sair dali em silêncio. Fui voltando bem devagar, pisando com cuidado e prendendo a respiração, tentando não fazer barulho. Só que mata fechada não perdoa. Meu pé pegou um galho seco. O estalo foi alto demais. O homem virou o rosto na mesma hora e eu nunca vou esquecer a forma como ele me olhou. Não foi susto nem surpresa. Foi raiva. Uma raiva imediata e animal. Ele largou a árvore, ergueu a furadeira como se fosse uma arma e começou a correr na minha direção. Eu virei e saí sem pensar. Tem gente que romantiza a trilha, solitude, contato com a natureza. Eu também romantizava até aquele dia. Porque quando você está correndo no meio do mato com mochila pesada nas costas, tropeçando em raiz, tomando galho na cara, sem saber se o cara atrás de você conhece melhor o terreno do que você, o mato vira uma armadilha. Eu só ouvia o barulho dele vindo atrás de mim. Passo pesado, mato quebrando, respiração forte. Não olhei para trás nas primeiras vezes porque eu sabia que se eu olhasse e caísse, acabava ali. Fui correndo no puro instinto, tentando ganhar distância. Em algum momento, arrisquei uma olhada rápida e vi ele ainda vindo, com aquela maldita furadeira na mão. Não sei quanto tempo durou, na minha cabeça foram horas, talvez tenha sido menos. Só sei que eu mudei a rota várias vezes. Entrei num trecho mais fechado e acabei saindo na direção do acampamento. Naquele momento, eu já não queria mais acampar. Não queria mais completar trilha nenhuma. Eu só queria chegar de volta ao carro. Depois de muito tempo, sem ouvir mais os passos, diminuí o ritmo, mas continuei andando o mais rápido que eu conseguia. Não parei para comer, não parei para montar barraca. Quando escureceu, eu só me enfiei perto de uma ribanceira rasa no meio do mato e fiquei ali, cochilando mal, acordando toda hora com qualquer som. No dia seguinte, continuei voltando. Foi já perto da estrada que eu vi mais árvores furadas. Aquilo acabou comigo. Porque até então eu estava tentando me convencer de que tinha saído da área dele. Mas ver aqueles furos de novo me deu a sensação de que ele circulava muito mais do que eu imaginava. Ou tinha mais de um. Cheguei no carro no fim da manhã, entrei, tranquei a porta e fiquei alguns segundos sem ligar o motor, só tentando voltar a respirar normal. Depois eu fui embora dali sem olhar para trás. Nunca mais voltei para aquele trecho. E até hoje eu não sei o que era pior: o fato de existir um homem daquele jeito vivendo no meio da mata, ou o fato de ele claramente não querer testemunha. Porque uma coisa eu tenho certeza: se ele tivesse me alcançado, eu não estaria aqui contando isso. Eu acho que no momento que eu avistasse uma pessoa lá no meio do mato, eu não ia dar tempo de perceber o que que ela estava fazendo, porque eu já ia fugir. Relato 3. Isso foi um dos episódios mais estranhos que eu já vivi acampando sozinho. E olha que eu já vi muita coisa esquisita em mato. Na época eu tinha mania de procurar lugares completamente fora de rota. Quanto mais afastado de estrada, de camping organizado e de gente, melhor eu achava. Hoje eu olho para trás e vejo que boa parte disso era só arrogância. Eu gostava da ideia de me sentir autossuficiente, como se estar sozinho no meio do nada me tornasse mais preparado do que eu realmente era. Essa história aconteceu numa trilha isolada no interior do Paraná, num trecho de mata fechada, onde quase ninguém passava. Eu estava no segundo dia de caminhada procurando um lugar bom para passar a noite, quando encontrei uma cena que até hoje me dá uma sensação ruim só de lembrar. No meio da mata, completamente fora de contexto, havia uma mesa de jantar. Não uma mesa improvisada, com troncos cortados, no resto de lixo espalhado. Era uma mesa de verdade, de madeira pesada com 6 cadeiras em volta. Aquilo estava ali como se alguém tivesse montado
uma sala de jantar no meio do mato e ido embora. A madeira já estava úmida, escurecida, apodrecendo as bordas. As cadeiras estavam tortas, cobertas de limo, folhas grudadas e insetos por volta. Mas ainda assim estavam organizadas, em volta da mesa, como se alguém tivesse deixado tudo pronto para uma refeição que nunca aconteceu. Esse foi o detalhe que mais me incomodou. Não parecia descarte, parecia arrumado. Eu cheguei perto, rodeei aquilo, tentei imaginar como aquela mesa tinha ido parar ali. Porque não era um lugar acessível, não dava para encostar carro, não tinha trilha larga para levar aquela mobília até lá. Teria sido preciso muita força, muita gente, muito esforço. Mesmo assim, em vez de tratar aquilo como um sinal claro que alguma coisa estava errada, eu fiz o que sempre fazia. Achei interessante demais para ir embora. Uns 200 ou 300 metros adiante, encontrei uma clareira boa para barraca, perto de um desnível do terreno e com espaço suficiente para montar acampamento. Preparei meu jantar, organizei minhas coisas e tentei relaxar. Mas a verdade é que desde a hora em que eu vi aquela mesa, eu já não estava tranquilo. Quando anoiteceu, o silêncio da mata veio pesado. Quem já dormiu em lugar isolado sabe que existe uma diferença entre silêncio normal e aquele silêncio que parece observando você. Era isso que eu já estava sentindo. Fiquei deitado, sem conseguir dormir, ouvindo folha mexer, galho estalar longe e esses sons normais que de noite aparecem maiores do que são. Em algum momento ouvi passos, não perto da barraca, mas distantes, vários. Na mesma hora eu prendi a respiração e fiquei escutando. Os passos vinham da direção da mesa, não corriam e não tropeçavam. Eram passos firmes, calmos, de gente que sabia exatamente onde estava indo. Depois veio um murmúrio de vozes, saí da barraca bem devagar, só o suficiente para enxergar sem me expor, e levantei o binóculo que eu sempre carregava. A mata estava escura, mas havia um brilho fraco adiante. Não parecia lanterna, parecia luz fina, talvez lampião. Fui me arrastando até um ponto onde eu conseguia observar sem se... e vi 4 homens sentados naquela mesa. 3 mais jovens e um mais velho. Eu lembro até hoje porque um usava um tapa-olho. Isso sozinho já era esquisito o suficiente, mas não era o pior. O pior era a naturalidade da cena. Os 4 estavam ali, no meio da mata, usando aquela mesa podre como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tinha a carta na mão de 2 deles, ou estava bebendo alguma coisa, e o mais velho falava com calma que me gelou. A princípio, tentei me convencer de que eram só caçadores, ou homens da roça, fazendo algum tipo de encontro escondido. Só que conforme eu fui escutando, a conversa começou a fazer menos ficar mais pesada. Eles falavam de tiro, de propriedade alheia, de animal abatido sem autorização. Até aí, eu ainda podia acreditar que fossem só caçadores ilegais. Mas depois, um deles falou o que fariam com o outro corpo. Eu gelei na hora. O mais velho respondeu alguma coisa sobre não poder deixar os dois no mesmo lugar. Um dos mais novos discordou, outro disse que o morto já tinha merecido o que levou. E aí começaram a discutir como se livrariam daquilo antes do amanhecer. Eu fiquei ali, agachado no escuro, tentando racionalizar. Talvez fosse bicho, talvez corpo fosse o jeito de falar, talvez eu estivesse entendendo errado. Mas quanto mais eu ouvia, menos dava para me enganar. Eles falavam como quem já tinha feito aquilo antes. Não tinha pânico, não tinha culpa, era só discussão prática. Foi nessa hora que eu percebi uma coisa muito simples. Se aqueles homens descobrissem que eu estava ali, eu viraria problema também. Voltei para a barraca o mais silencioso que consegui, e em vez de começar a juntar as coisas ou fugir correndo feito idiota, me forcei a pensar.
Se eu saísse correndo no escuro, faria barulho. Se eles me estivessem armados, e eu tinha quase certeza de que estavam, eu não iria longe. Então tomei a decisão que provavelmente salvou a minha vida. Abandonei a barraca. Peguei só o essencial que estava mais perto, me arrastei pelo chão e fui até uma vala rasa que eu tinha notado no fim da tarde, perto de um barranco pequeno. Entrei ali, me enfiei mais fundo que dava e puxei mato seco, galho e capim por cima do meu corpo. Fiquei praticamente enterrado na terra, tentando não respirar alto. Não demorou muito e eu ouvi eles chegando ao meu acampamento. Passo em volta da barraca, zíper mexendo, coisa sendo remexida. Um deles falou baixo que tinha gente ali havia pouco tempo. Eu disse que eu não podia ter ido longe. Meu coração estava tão acelerado que eu tinha certeza de que dava para ouvir do lado de fora. Em algum momento, um deles chegou tão perto da vala onde eu estava que eu conseguia ouvir a respiração. Eu fiquei com a cara enfiada na terra, sem mexer nem mosquito eu espantava, nada. Depois de alguns minutos que pareceram horas, eles desistiram. Foi o que mais me perturbou, porque eles não foram embora com pressa. Não pareceram assustados, por talvez, ao ver alguém na mata, pareceram só decepcionados por não terem encontrado. Fiquei escondido ali por muito tempo depois que os passos sumiram. Tempo suficiente para perder a noção. Tempo suficiente para ter cãibra, frio, dor no pescoço e uma vergonha absurda de admitir que cheguei a urinar ali mesmo, sem conseguir sair. Só quando o céu começou a clarear um pouco, eu tive coragem de me mexer. Saí da vala dura, sujo de capim e barro. Voltei rastejando até a área da barraca e minhas coisas tinham sido mexidas. Não esperei conferir tudo, peguei o que dava. Fui embora andando mais rápido, depois correndo, depois andando de novo, até alcançar a trilha de saída. Assim que consegui sinal no celular, liguei para a polícia. Expliquei o que tinha ouvido, falei da mesa, dos 4 homens e da conversa sobre o corpo, da minha barraca remexida. Fui até a delegacia mais próxima depois, repeti tudo. Anotaram, fizeram perguntas, pareceram meio irritados com talvez achando que eu estava exagerando. Nunca mais me chamaram, eu nunca soube se investigaram, nunca soube se encontraram alguma coisa naquela mata. Só sei que alguns anos depois, continuei vendo notícia de corpo achado em região de serra, beira de estrada. Lembrava daquela mesa de jantar no meio do nada, eu pensava a mesma coisa. Talvez eu tenha ouvido exatamente o que eu achei que eu e talvez tenha escapado por pouco de virar parte daquela conversa. Com certeza eu ficaria escondida, em silêncio, rezando para não ser encontrada, esperaria o melhor momento para poder sair, mas deixa aqui nos comentários o que tu faria. O vídeo de hoje foi esse e eu te encontro aqui no próximo vídeo.